A unidade é uma das coisas mais nobres do ser humano. O ser humano foi criado não para viver em guerras, mas para viver em unidade, em harmonia. O ser humano é um ser social. Uma pena que, ao longo da história, parece que o ser humano vive mais tempo em guerra do que, na verdade, em paz. Eu quero trabalhar com você aqui hoje um tema vivendo a unidade ao molde de Deus. Para isso eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. A Bíblia fala sobre unidade, relacionamentos e concordância. Jesus está presente quando 2 ou 3 se juntam em torno do seu nome. A comunidade e a igreja são formadas por nós. E onde ele está, existe concordância e coisas extraordinárias acontecem. Seu exemplo de concordância e unidade é demonstrado desde a criação, quando ele disse: façamos. Eu quero abordar aqui alguns aspectos dessa unidade. Em primeiro lugar, fomos criados para o relacionamento. Gênesis 2:18 lemos: o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O homem tinha a presença de Deus, andava e conversava com Deus, mas ainda assim estava só. Deus viu que isso não era bom. O homem precisava de alguém da sua espécie para se relacionar. Conversar com os animais e até mesmo com Deus não lhe davam uma relação de reciprocidade como era necessário. Nas nossas relações interpessoais, temos a oportunidade de crescer e aprender uns com os outros. Nisso está uma das grandes bênçãos que Deus nos deu, que é a capacidade de sermos influenciados uns pelos outros. Quantas vezes já não mudamos de opinião por causa da influência de um amigo? Isso é muito importante. Quando isso acontece, amadurecemos, melhoramos, avançamos. Em segundo lugar, do aspecto dessa unidade à semelhança de Deus, não há poder no eu. Gênesis 3:1, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Esta, certa vez, perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Nisso aqui aprendemos que não há poder no isolamento. Quem está sozinho é mais vulnerável. A mulher estava sozinha e o diabo sabia disso. Por isso esperou o momento oportuno para tentá-la. O mesmo pode acontecer conosco. Deveríamos abolir do nosso vocabulário a ideia de que é possível viver uma vida cristã individualmente. Não existe eu vou fazer, não existe minha igreja ou meu ministério. A vida cristã só é possível em uma comunidade de fé. Se não for assim, corremos os perigos de uma vida isolada. Congregar é importante. Ir à igreja é importante. Manter a comunhão com os demais membros da igreja é importante.
Estejamos alertas para não tornarmos presas do inimigo que está à nossa volta. E o isolamento faz exatamente isso. Em terceiro lugar, no aspecto da unidade à semelhança de Deus, o nós revela a imagem de Deus. Gênesis 2:24, por isso o homem deixa o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus os tornou de fato semelhantes a Ele porque, embora sendo dois, eles se tornaram uma só carne. Daquele momento em diante, eles passaram a ser nós. Mais do que isso, ao se tornarem um, eles ficaram ainda mais parecidos com o Criador, a ponto de continuar a criação, gerando outros semelhantes. Quando o nós surge, somos capazes de refletir a imagem e a glória de Deus. Uma frase de Carlito Paes: ninguém faz nada sozinho. Se está fazendo sozinho, não é grande. Por que andar sozinho se até o trabalho de Deus é feito em cooperação? Isso não significa dizer que ele é insuficiente e que precisa da ajuda de alguém, mas é uma demonstração clara de que a união produz maiores resultados. Em nosso caso, sim, somos imperfeitos e carecemos da ajuda uns dos outros. E aí, está disposto a entrar em uma aliança de cooperação mútua? Eclesiastes 4, 9 e 12 diz: é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Esta é a unidade à semelhança de Deus. Que possamos estar unidos no mesmo propósito. Podemos até nos divergir naquilo que não é essencial. Podemos ter os nossos gostos, as nossas opiniões, mas naquilo que é importante, nós precisamos estar unidos. Eu quero orar com você nesse momento. Pai de amor e infinita bondade, digno é o Senhor. O Senhor é digno de honra, louvor e adoração. Assim como o Senhor, Deus Todo-Poderoso, se mantém unido aí entre as 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que essa unidade de Deus possa também ser refletida em nós. Que cessem as guerras, que cessem as contradições, que cesse toda briga e toda contenda, seja no ambiente familiar, no ambiente de trabalho ou mesmo no ambiente da igreja. Estenda, Senhor, sobre nós a tua boa mão e nos ajude a manter a cada dia esse espírito de unidade, sabendo que foi o Senhor que nos chamou e nós precisamos crescer em companheirismo e em unidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.